Bom, vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho das regiões do Brasil. Lembrando que o sistema de regionalização do Brasil oficial é a do IBGE. Então a gente vai começar um pouquinho a falar sobre as regiões que o IBGE definiu. Lembrando que o critério do IBGE é um critério natural, mas atualmente a análise que é feita é uma análise completa, analisando aí economia, sociedade, atividades econômicas, né, feições econômicas de cada região e de cada estado que faz parte daquela determinada região, beleza? Então a gente vai fazer essa análise com bastante cautela, com bastante calma. Vamos falar de uma região por vez para a gente poder detalhar bastante o que a gente está falando, beleza? Então, primeira a região que a gente vai falar, a região sudeste, tá? Que apresenta aí 924.620 quilômetros, tá? Correspondente a 10,86% do território nacional, tá? E compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, beleza? Localiza-se quase totalmente ao norte do Trópico de Capricórnio, ou seja, apresenta grande parte do seu território na zona de iluminação intertropical, beleza? Ou seja, então tem um clima em grande parte aí tropical, beleza? Aqui tem a população absoluta, ou seja, total de população de 86.949.174 habitantes, dados aí do IBGE de 2017, com uma densidade demográfica de 94 habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma alta, para uma região, é uma alta densidade demográfica, beleza? Ou seja, muita gente morando no mesmo lugar. A gente vai ter áreas, por exemplo, áreas de favelas, de comunidades, subúrbios, com essa densidade até maior do que isso, beleza? E o número total de habitantes corresponde a 41,87% da população brasileira, ok? Contudo, a população não está distribuída de forma regular, tá? A gente vai ter, como eu falei, pontos de concentração populacional, beleza? Nesse mapinha aí, que a gente está vendo agora, vou dar até um zoom nele aqui, para a gente perceber essa concentração, beleza? Vou botar ele bem em destaque para a gente. A gente vê aí que a gente vai ter mais de 100 habitantes concentrados por quilômetro quadrado, principalmente nas zonas litorâneas, tá? Cidades como Vitória, Rio de Janeiro, os seus ali áreas de entorno, tal, regiões metropolitanas. Na cidade de Belo Horizonte também há bastante concentração, tá? Pelo menos de 25,1 habitantes a mais de 100 habitantes, tá certo? E na cidade de São Paulo, na sua região metropolitana. Isso nos mostra muito, Alex, por que isso a gente tem essa alta concentração em volta dessas grandes cidades? Pela economia e pelos atrativos de emprego, de renda, de possibilidade de crescimento, né, pessoal, de estudo, pelos serviços que essas cidades oferecem. Tá? Elas polarizam aí, então, uma importância de serviços, de comércio, de indústrias. Né? O estado de São Paulo ainda consegue ser mais bem fragmentado esse processo industrial. A gente tem esse processo industrial se espalhando pelo interior paulista, mas essas cidades concentram aí de longe, de fato, uma concentração industrial e de serviços, tá? Serviços prestados, beleza? Então a gente pode até aproveitar esse zoom aqui, falando um pouco dessa urbanização a partir de 1960, tá? A gente tem um processo industrial, eu vou um pouco mais atrás. A gente tem um projeto industrial brasileiro vindo de 1930, tá? Então, assim, décadas de 30, de 40, de 50, a gente tem essa construção industrial dessa região, tá? Essa região foi região escolhida pelo fato de, naquele momento, 1930, o Rio de Janeiro ter sido capital federal, tá? Então, assim, a industrialização ela começa por Rio e São Paulo, tá certo? Minas Gerais acaba tendo uma importância na confecção de matérias-primas, principalmente no que a gente chama de quadrilátero ferrífero, que vai acontecer mais ou menos nessa região aqui, ó. Beleza? Mais ou menos nessa região,
tá? Esse quadrilátero ferrífero não produz só minério de ferro, ele produz outros minerais metálicos que vão ser importantes para a confecção de matérias-primas para esse projeto novo industrial, tá? E isso causa muito êxodo rural, uma galera saindo do campo e indo buscar emprego nas grandes cidades. Esse êxodo rural vai trazer para a gente algumas consequências muito sérias, como, por exemplo, favelização, né? A construção também dos subúrbios, dos bairros mais pobres, tá? Que são um pouquinho mais abastados um pouquinho do que as favelas, mas concentram uma população muito pobre, né? As vilas operárias, tá certo? Que cada fábricazinha, cada indústria construir a sua cidade operária, seu bairro, sua vila operária, que depois que foi sendo abandonado com a saída da indústria do Sudeste para outras regiões e que foi dando origem a bairros de subúrbio e a favelização também, tá? A economia do Sudeste ela é mais desenvolvida e dinâmica, tá certo? Com maior taxa de industrialização do que qualquer outra região, tá? Então, São Paulo, os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro são responsáveis por 55% do PIB brasileiro. Então, tudo que se produz, o PIB, ele é uma soma de tudo que se produz no país. Produto Interno Bruto, tá? Então, esses 3 estados, eles são responsáveis por mais da metade do PIB nacional, beleza? Na região sudeste, como está no texto aí, importantes atividades industriais, siderurgia e metalurgia, como a CSN, Volta Redonda, a Uzi Minas, além da Companhia Siderúrgica de Tubarão, em Vitória. Então, esses três complexos minerais de metalurgia são muito importantes e produzem muita coisa, exportam muitos produtos minerais para o exterior, beleza? A indústria petrolífera também tem um processo em destaque. É um processo mais recente. Então, assim, a produção de petróleo ela não causa impactos econômicos só pela produção de petróleo. Produzimos, exportamos e pronto. Não. Por quê? Porque a indústria petrolífera paga royalty, que é uma compensação ambiental para as cidades que produzem petróleo. Tá? Maricá está nesse contexto? Tá nesse contexto. Então, Maricá hoje é a cidade que mais recebe royalties no estado do Rio de Janeiro e está entre uma das primeiras cidades que mais recebe royalties no Brasil inteiro. Tá? Só que tem algumas regras para utilizar esse royalties. Você tem que utilizar em obras estruturantes, tá? De infraestrutura na cidade, de melhoria de qualidade de vida da população. Tá? Então você vê obras aí da prefeitura rolando a rodo na cidade inteira por causa dos royalties. Tá? Lembrando que royalties é uma compensação financeira por possíveis danos ambientais no litoral dessas cidades, beleza? Pela produção de petróleo. Ok? Nós estamos aí na Bacia de Campos, tá? O refino de petróleo quase que totalmente é feito em São Paulo, na refinaria de Paulínia, a maior do país. Mas a gente tem uma atividade muito legal de refino de petróleo também no estado do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que a gente chama de Reduc. Seria a refinaria de Duque de Caxias, que também está crescendo muito nos últimos 15 anos. Beleza? Apresenta áreas de tecnologia, chamada Vale do Silício Brasileiro, constituído pelas cidades de São Paulo, São José dos Campos, São Carlos e Campinas. Tá certo? Ano passado eu estive em Campinas e pude perceber lá muitas empresas de tecnologia, a galera lá é bem ligada nesse setor, beleza? Então a gente vai ter indústria de informática, telecomunicações, eletrônica, além de importantes centros de pesquisas e universidades. A Unicamp é uma delas, o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é outro. Tá? Então, assim, são lugares que se produz muita tecnologia, se produz muita pesquisa, e tomara que os investimentos federais comecem a ser massivos para que essas pesquisas possam render bastante fruto para a população brasileira. Aqui a gente pode ver o prédio do ITA, em São José dos Campos, tá? Que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, muito maneiro.
A agricultura da região sudeste ela é bastante diversificada. E assim, mano, é punk, porque é muito tecnológica. Ela congrega tanto áreas de alta tecnologia investida no campo, tá? Provocando o êxodo rural, quanto também aquelas áreas de agricultura familiar. Beleza? Praticamente aí todas as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e tal, tem alguma coisa de produção familiar. Mas também você vai encontrar alguns latifúndios que vão ser investidos em alta tecnologia. Então destaca aí a produção de soja, laranja, cana-de-açúcar, milho, algodão, amendoim, mamona. São Paulo se destaca aí na produção do sistema rotativo de cana-de-açúcar, sendo o maior exportador e produtor mundial de açúcar de cana. Beleza? Então, assim, Minas Gerais, como eu falei anteriormente, ele é responsável pela produção de matéria-prima, principalmente no quadrilátero ferrífero, tá? Então a gente vai ter importantes jazidas de ferro, manganês, alumínio, níquel, zinco, chumbo e fósforo. Quanto à geração de energia elétrica, o Sudeste tanto produz muita energia quanto consome quase toda ela, tá? A maioria dos rios do Sudeste são de planalto, ou seja, aqueles rios que são mais volumosos de água e também de maior pressão, porque são inclinados, perfeitos para a produção de energia hidrelétrica. A principal seria a bacia do Paraná, que embora seja aí o nome de um estado da região sul, corre também em São Paulo, então assim destaca como o maior potencial de aproveitamento de água da região. Há alguns anos atrás nós tivemos problemas quanto a essa bacia, tá? Porque a gente teve um período de estiagem muito grande no ano de 2015, os reservatórios ficaram muito abaixo do volume que eles estão acostumados a estar, e gerou para a gente aí um problema muito sério em relação à produção de energia elétrica, beleza? O que encareceu o acesso à energia elétrica. Beleza? Uma última informação que a gente pode falar aí, que uma parte pequena dessa produção vem de usinas termonucleares, beleza? Aqui a gente tem a usina nuclear Angra 1, construção iniciada em 72, gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes. Beleza? Então, até lá, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tamo junto.